Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a tal da pesquisa qualitativa e quantitativa. Vocês já ouviram muito falar sobre isso, com certeza, e hoje nós vamos entender o que é cada uma dessas pesquisas. Eu mandei material para vocês na semana passada, eu espero que todo mundo tenha lido o material, tenha respondido as nossas questões, seguindo o nosso estudo dirigido. Eu dividi o tema e o material em duas aulas, né, em duas videoaulas, então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a pesquisa qualitativa e na próxima aula sobre pesquisa quantitativa. Por que eu dividi? Porque é muita coisa, muita informação para um dia só, a gente ia ficar aqui uma hora e pouco falando sobre os dois e ficaria muito cansativo para vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre pesquisa qualitativa, na próxima aula sobre pesquisa quantitativa. Até porque eu gostaria que isso ficasse bem gravado para vocês, porque assim, para não correr o risco de vocês chegarem numa banca ou no TCC de vocês e falarem besteira com relação a isso. Eu espero que vocês saiam da disciplina com isso muito claro. O que é uma pesquisa qualitativa e o que é uma pesquisa quantitativa. E o que é uma pesquisa mista, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, essa terminologia pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, é uma classificação do tipo de pesquisa, assim como tem diversos outros tipos. Quando vocês forem escrever a metodologia de vocês, lá no trabalho de vocês, vocês vão fazer uma classificação da pesquisa de vocês, quanto a vários aspectos. Então, primeira coisa, primeira forma que vocês vão classificar a pesquisa de vocês, quanto à área do conhecimento. A área do conhecimento é ciências exatas da terra, ciências biológicas, engenharia, ciências da saúde, ciências agrárias, ciências sociais e aplicadas ou ciências humanas. Então, quanto à área do conhecimento, é realmente a área do conhecimento que o tema faz parte. Então, por exemplo, se você vai trabalhar temas relacionados à administração, você vai trabalhar com ciências, a sua pesquisa é ciências sociais e aplicadas, ok? Se é da área de ciências contábeis, mesma forma. Depois vocês vão classificar a pesquisa de vocês quanto à finalidade. Se é uma pesquisa básica ou se é uma pesquisa aplicada. A gente já estudou o que é uma pesquisa básica e o que é uma pesquisa aplicada. Depois vocês vão classificar quanto aos objetivos. Qual que é o objetivo da pesquisa de vocês? Então, se é uma pesquisa exploratória, se é uma pesquisa descritiva ou uma pesquisa explicativa. O que é uma pesquisa exploratória? A gente já estudou também. Pesquisa exploratória é aquela que tem pouco conhecimento sobre determinado tema e você vai explorar aquele tema de forma a ajudar a desenvolver a teoria. Descritiva é a que descreve alguns fenômenos, né? Então, são pesquisas que fazem uma descrição de características, de ações, de questões para explicar algum fenômeno. E as explicativas são pesquisas que têm o intuito de explicar alguma coisa. Então, por exemplo, explicar a relação entre o cigarro com os problemas do pulmão. Então, são pesquisas que têm essa intenção de explicar relações. Quanto ao método, vocês vão classificar entre qualitativas e quantitativas, tá? Então, são as pesquisas, são os diferentes tipos de pesquisa. E aí, o delineamento da pesquisa, ou técnica de pesquisa, enfim. Pode ser pesquisa bibliográfica, pode ser pesquisa documental, a pesquisa experimental, pode ser um ensaio clínico, pode ser um estudo de caso-controle, um estudo de coorte, um levantamento de campo ou survey, um estudo de caso, pesquisa etnográfica, pesquisa fenomenológica, teoria fundamentalista nos dados, que é a Ground Theory, tem a pesquisação, pesquisa participante, enfim, uma série de delineamentos que estão disponíveis para vocês que vocês podem utilizar na pesquisa de vocês. Ok? Então, é assim que vocês vão classificar a pesquisa de vocês lá na metodologia.
Então, vocês já sabem, quando tiver lá assim, ó, classificação da pesquisa quanto à finalidade, é se ela é básica ou aplicada. Quanto aos objetivos, se ela é exploratória, descritiva ou explicativa. Vocês vão ver alguns trabalhos, se vocês pegarem trabalhos de graduação lá na biblioteca, vocês vão ver que tem assim, ó, quanto à finalidade essa pesquisa se classifica como uma pesquisa aplicada. Por isso, por aquilo. Quanto aos objetivos, essa pesquisa se classifica como uma pesquisa descritiva. Por isso, por aquilo. Então, essa é a forma de escrita da metodologia de vocês. Vocês vão fazer essa classificação. Nós vamos trabalhar agora sobre as pesquisas qual e quant, né? Que é o nosso foco de hoje. Qualitativa versus quantitativa. São excludentes? Eu perguntei isso para vocês aí no nosso estudo dirigido. Elas são excludentes? Não, de forma alguma. Tanto é que alguns autores não gostam de usar os termos método qualitativo, método quantitativo, ou pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa. Eles preferem usar delineamento qualitativo ou delineamento quantitativo. Por quê? Porque eu posso usar no mesmo estudo 2 tipos de delineamento. Eu posso usar tanto qualitativo como quantitativo e posso usar os 2 juntos. Tem até um nome para isso, que é a triangulação metodológica, que a gente vai falar na próxima aula. Então, elas não são excludentes, elas podem ser utilizadas juntas, inclusive um estudo que utiliza as duas abordagens, qualitativa e quantitativa, um estudo que tem um valor científico maior, considerado por alguns autores, justamente por conta dessa combinação de métodos e técnicas e abordagens. Como que eu posso utilizá-las? A pesquisa qualitativa, ela é mais utilizada para pesquisas sociais, para análise de comportamentos, para questões que não é possível a quantificação. As pesquisas quantitativas, elas já são mais utilizadas em questões quantificáveis. Então, quando eu consigo quantificar alguma coisa, então eu uso a quantitativa. Não tem essa diferença das duas e qual que eu vou usar. A gente vai ficar mais claro isso mais para frente. Ambas têm a mesma ordem. Ambas passam pelas seguintes fases. É necessária a realização da observação e avaliação dos fenômenos para conseguir definir quais são as suposições ou ideias que eu vou seguir, que eu vou propor. Depois a gente faz uma demonstração e prova e o fundamento dessas suposições ou ideias, e aí aqui, através da discussão qualitativa ou dos métodos quantitativos, a gente vai fazer essa demonstração e essa prova das suposições ou ideias através dos métodos e técnicas que a gente utilizar de acordo com cada uma das abordagens. Ambas fazem revisões de tais suposições ou ideias com base na prova das análises e, por fim, sugerem novas observações e avaliações para esclarecer, modificar, consolidar ou fundamentar as suposições e ideias. A gente faz pesquisa para contribuir com alguma coisa. Se a sua pesquisa não contribui com nada, ela não tem validade científica nenhuma. Então, qual que é a ideia? Tanto na pesquisa quali quanto na pesquisa quant, a gente vai pesquisar, a gente vai usar técnicas, métodos de coleta e de análise de dados para trazer alguma contribuição e conseguir esclarecer, modificar, consolidar ou fundamentar as ideias que a gente apresentou lá atrás, para poder generalizar, ok? Então, essas são as fases principais das duas abordagens, tanto quali quanto quant. Vamos falar da abordagem qualitativa. Compreender um pouquinho o que é essa abordagem qualitativa, quais são as suas características, para a gente conseguir fazer essa relação e conseguir comparar. A abordagem qualitativa, ela surgiu principalmente por uma prática desenvolvida pela antropologia e depois foi aplicada a outras ciências, como a psicologia e outras ciências sociais, com uma forma de contestar
aquela pesquisa quantitativa, porque assim, a ideia é que nem todos os comportamentos, nem todos os fenômenos podem ser quantificados. E a pesquisa quantitativa, esses autores que defendem, que têm uma reconhecida experiência na experiência científica, eles defendem que tem alguns fatores, algumas questões que não podem ser quantificadas e que precisam ser levadas em consideração ao fazer a análise de um fenômeno. E entre essas questões, eles dizem que é necessário estudar o ambiente ecológico dos indivíduos, o ambiente no qual as coisas acontecem. Por quê? Se eu estou em um ambiente, por exemplo, o comportamento do papel da mulher na sociedade há alguns anos atrás e o papel da mulher na sociedade hoje. Então, se fosse naquela época, lá atrás, tipo há 200 anos atrás, se uma mulher falasse que ela não tinha, que ela não era, que ela não tinha obrigação, por exemplo, de limpar a casa, de fazer almoço, de fazer tudo para o marido, aquilo era visto como absurdo, porque a maioria das mulheres achavam que tinham essa responsabilidade por conta da questão social envolvida. Hoje, existe muito mais uma ideia de compartilhamento das obrigações, porque a nossa sociedade ela evoluiu nesse sentido. Então, é necessário estudar o ambiente no qual os indivíduos estão inseridos para conseguir fazer essa análise. Porque senão, você comparar dados puramente, você não vai conseguir pegar todas as informações e justificativas para aquele fenômeno. É necessário também explicitar o contexto, as características, bem como os acontecimentos que envolviam as observações, como eu falei, e principalmente as diferenças individuais. Como que se avalia diferenças individuais em modo quantitativo? É impossível. Então, por isso que a pesquisa qualitativa ela surgiu nas ciências sociais com o intuito de auxiliar nesse desenvolvimento, nessa inclusão de aspectos individuais e sociais na pesquisa, tá? Então, a partir daí, claro que no começo ela não foi muito aceita, então, principalmente os periódicos, eles não aceitavam muito a pesquisa qualitativa porque tinha um preconceito muito grande, por conta de uma ideia positivista de que somente o que era quantificável era provável. Então, assim, a gente só consegue provar aquilo que é quantificado. Então, por isso que a pesquisa ela não era muito aceita. Mas hoje ela já torna aí, ela já tá ela já tem um domínio nas pesquisas científicas. Então, quais são as principais características da pesquisa qualy? Ela não emprega um instrumental estatístico como base no processo de análise. Então, o instrumental que ela vai utilizar é muito mais de análise de conteúdo, de discurso e de realidade do que a análise, o instrumental estatístico em si. Ela preocupa-se com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Como eu falei para vocês, são questões que não tem como quantificar. Tem um ambiente natural como fonte direta dos dados, então qual que é a fonte da pesquisa qualy? O ambiente natural, o momento em que ocorrem as coisas. Ela é descritiva, o que significa? Ela tem como característica principalmente descrever os fenômenos, descrever os fatores, descrever as situações, de forma a atender determinado objetivo. A análise é intuitiva dos dados, não é uma análise, não é um método estatístico. Então, o que acontece? Um pesquisador ele vai lá e faz uma pesquisa qualitativa para identificar o que leva os alunos da FETAC a escolherem determinado curso, por exemplo. Então, essa análise vai ser feita pode ser aplicada uma entrevista, um grupo focal, enfim, no qual as pessoas vão falando. E aí o pesquisador ele vai analisar intuitivamente as informações, tá? Então, não é uma análise estatística.
ele preocupa-se com o processo e não só com os resultados do produto. Então, todo o processo, como se chegou àquele resultado, também é importante na pesquisa qualitativa e por isso precisa estar muito bem detalhado no trabalho. Enfatiza o significado. Então, é muito mais relacionado ao porquê, o significado daquelas palavras, daquelas termos usados. Se os alunos vão dizer, olha, eu estou aqui porque eu estou obrigada. Mas é obrigada por quê? Qual é o significado disso? Então, são várias coisas, vários aspectos envolvidos na pesquisa quali. A pesquisa quali é fácil de fazer? Não é. É uma pesquisa difícil, requer rigor metodológico, requer uma série de fatores que a gente vai falar mais para frente. Então, é importante tomar muito cuidado com relação à pesquisa quali, como fazê-la de forma que ela tenha uma evidência científica clara. Então, o que é a pesquisa qualitativa? Conceito. É uma compreensão detalhada dos significados e características situacionais apresentadas pelos entrevistados. Então, os entrevistados, os observados, eles vão apresentar alguns fatores, algumas características que fazem com que o pesquisador consiga compreender os significados daquilo, em lugar da produção de medidas quantitativas de características ou comportamentos. Quais são as fases de uma pesquisa quali? Como que eu faço uma pesquisa quali? Primeira coisa que eu tenho que fazer é ler e refletir. Eu preciso ler teorias de base, preciso compreender quais são as teorias de base, o que já foi discutido, quais são os aspectos que eu devo analisar para explicar ou compreender um determinado fenômeno. Então, por exemplo, se eu quero entender por que os alunos escolheram determinado curso, eu preciso ler e entender quais são as teorias que explicam a tomada de decisão, quais são as teorias que explicam as escolhas profissionais, para daí eu conseguir entender quais são os fatores e também para saber o que eu devo observar e o que eu devo perguntar. A partir dessa minha pesquisa teórica e leitura, eu preciso estabelecer quais são os meus objetivos, quais são o que eu pretendo saber. E aí eu vou para a coleta de dados. A coleta de dados pode ser através de diferentes métodos. Então eu posso fazer diversos métodos, né? Posso utilizar entrevista, posso utilizar questionário, posso utilizar grupo focal, posso utilizar estudo de caso. Existe uma variedade de métodos que eu posso utilizar. Nesse tipo de pesquisa, não se admitem hipóteses ou variáveis antecipadamente, porque o que você quer aqui é você analisar os discursos, analisar as situações para compreender os significados. Então, por exemplo, você não pode colocar assim uma hipótese. A minha hipótese é de que os alunos que escolheram o curso de ciências contábeis escolheram por conta do dinheiro. E aí você vai confirmar essa hipótese, porque daí isso vai virar uma pesquisa quântica. Porque daí você vai pesquisar quantos escolheram por conta de salário, por exemplo, de questão financeira, e aí você vai ver quantos e vai dizer se a maioria foi pronto, aceita ou refuta a sua hipótese. Não é isso que então é uma pesquisa, isso se torna uma pesquisa quântica. A pesquisa quali, você precisa analisar todos os discursos e contextos para daí conseguir definir quais foram as variáveis, né, as escolhas, ok? Depois, vocês vão partir para análise e interpretação dos dados. Porque é uma pesquisa qualitativa, eu não posso usar técnicas quant? Posso. Eu posso usar análises de percentuais, análises estatísticas, posso usar, mas a minha análise é qualitativa, ok? E depois eu vou fazer a escrita do relatório da minha pesquisa.
A escrita do meu relatório, ela deve ser com rigor, criteriosa e sem minha interferência pessoal. Então, eu não posso colocar ali as minhas opiniões pessoais. Não é porque é uma pesquisa qualitativa que eu vou escrever o que eu penso, o que eu acho, o que eu deixo de achar. Não, você vai escrever detalhadamente a análise dos dados que você obteve, ok? Então, como eu falei, você pode utilizar diversos tipos de técnicas e métodos na pesquisa qualitativa. Eu trouxe alguns para vocês, alguns delineamentos que vocês podem utilizar. Um delineamento muito comum é o estudo de caso. Então, o que é um estudo de caso? Eu vou pegar um caso em particular e vou analisar. Já vou adiantar para vocês. No curso de administração, o que vocês fazem, em geral, que os alunos fazem é um estudo de caso. Por quê? Pega uma empresa, estuda ela com profundidade, todos os seus aspectos, e aí faz a análise e discussão dos resultados para atender um determinado objetivo. É importante destacar que o estudo de caso, gente, é um levantamento com profundidade. Eu não posso simplesmente fazer de forma superficial o estudo de um caso e dizer que aquilo ali é um estudo de caso. Não. O estudo de caso leva à exaustão da profundidade de todas as informações. Qual que é o objetivo? Visar a descoberta. Então, é importante no estudo de caso que a gente vise a descoberta dos fenômenos, enfatize a interpretação do contexto, porque é importante, se você vai analisar um caso só, é importante que todo o contexto esteja analisado e interpretado. É importante retratar a realidade daquele caso de forma ampla. Você precisa abordar exaustivamente todos os aspectos. É importante valer-se de fontes diversas de informações. Então não é só aplicar um questionário. Você pode fazer uma observação, aplicar um questionário, fazer entrevistas, utilizar várias fontes de informação para você conseguir o máximo de informação possível. Deve permitir substituições. Então você tem que conseguir fazer a sua análise de forma que você aborde todos os aspectos e que você consiga alterar alguns aspectos para conseguir avaliar algumas coisas. É necessário representar diferentes pontos de vista em dada situação. Então, se você vai fazer um estudo de caso, você não pode só analisar sobre a questão da escolha dos alunos, você não pode analisar só um aluno. Você tem que analisar exaustivamente todos os discursos dos alunos, fazer grupos focais. E é importante usar linguagem simples, ok? O próximo é a pesquisa etnográfica. Essa pesquisa a gente vê muito mais nas questões da antropologia, da sociologia. Por quê? Porque é uma pesquisa que ela tem como objetivo descrever o entendimento, o conhecimento compartilhado pelos integrantes de um grupo que orientam seu comportamento. O que significa isso? É estudar o que faz, quais são as crenças, os costumes, as atitudes de determinado grupo que explicam o comportamento deles. Por que eles agem daquela forma? O que eles têm de entendimento compartilhado? Quais são os valores que eles compartilham? Então, a pesquisa etnográfica ela tem como objetivo compreender os modos de vida do indivíduo ou do grupo social para entender o seu comportamento. No Brasil, a gente tem uma infinidade de pesquisas etnográficas realizadas, por exemplo, com os indígenas, realizadas nas comunidades que têm origem africana. A gente tem também pesquisas etnográficas também em grupos de imigrantes, em colônias de imigrantes. A gente tem muitas pesquisas bibliográficas no sul do país, naquelas comunidades que tem no sul do país. A gente tem pesquisas etnográficas, elas servem para isso, compreender os modos de vida, as crenças, o que as pessoas pensam, que explicam os seus comportamentos.
exige um contato direto e prolongado do pesquisador com a situação e as pessoas ou grupos selecionados. O que significa? Provavelmente o pesquisador vai passar um tempo lá. Então, a gente vê muito isso nas comunidades indígenas. O pesquisador vai e fica para entender a questão do modo de vida, como isso influencia nos comportamentos. É necessário uma grande quantidade de dados descritivos, com acúmulo de locais, fatos, ações, pessoas, relações, forma de linguagem, enfim. Utiliza-se uma série de técnicas, então pode usar várias técnicas para transitar entre observação e análise, entre teoria e empirismo. Não é possível, ao mesmo tempo que você está observando, você já fazendo análise, e é possível utilizar diferentes técnicas de coleta e fontes de dados, ok? Aí a gente tem também a análise de conteúdo. Eu coloquei aqui a análise de conteúdo como um delineamento qualitativo, mas é importante falar que muitas vezes ela é usada também como técnica de análise de dados. Então são duas coisas distintas. O delineamento qualitativo de análise de conteúdo é um delineamento que a gente tem como objetivo compreender criticamente o sentido de uma comunicação. Então, o que significa isso? A gente quantifica a frequência da aparição de determinadas palavras, expressões, frases e temas. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma análise de conteúdo do discurso dos alunos com relação à escolha do curso. Então, a gente faz entrevistas abertas com esses alunos, questionando o que fez eles o que levou eles a escolherem o curso, quais são as perspectivas de emprego, quais são as perspectivas de salários, enfim. A gente faz várias questões e junta as respostas. Aí a gente faz grupo focal, por exemplo, aí tem discussões de temas, a gente pega isso. E aí a gente faz uma análise de quantas vezes aparece, por exemplo, nas falas dos alunos, o termo reconhecimento profissional, por exemplo. Quantas vezes aparece reconhecimento profissional? E aí, a análise de conteúdo nesse sentido seria os termos que mais aparecem é reconhecimento profissional, remuneração, possibilidade de emprego. Então, esses são os fatores que mais impactam, porque esses são os termos que mais aparecem. Essa é a ideia da análise de conteúdo. Então, ela aborda admite tanto abordagens quantitativas como qualitativas. Outro exemplo desse tipo de análise, são as análises, são as revisões sistemáticas, revisões integrativas e bibliométricas. Quando a gente pega lá uma série de artigos com rigor metodológico, tudo na escolha desses artigos, a gente escolhe lá uma série de artigos e a gente avalia quais são os fatores, por exemplo, que são abordados em cada um desses artigos, ou quais são os objetos de cada um desses artigos. Eu vou tentar trazer para vocês, na semana que vem, eu vou trazer um modelo de um artigo que eu fiz, que eu fiz essa análise de conteúdo, que eu abordo quais são os fatores analisados, quais são os aspectos que são analisados, quais são os objetos de pesquisa, que é uma análise de conteúdo. É necessário definir categorias pertinentes aos objetivos da pesquisa. Então, se eu quero saber quais são os fatores que influenciam na escolha do curso, eu preciso definir algumas categorias de acordo com isso para eu fazer as buscas. Essas buscas têm sistemas, têm softwares que são importantes nessa busca. Você não precisa contar, não precisa pegar cada um dos textos e ficar lá contando quantas vezes aparece o termo. Não, tem alguns softwares que fazem essa busca e que fazem essa análise. Categorização e interpretação. Eu preciso categorizar meus dados. Então, por exemplo, alguns falam de remuneração, outros falam de salário. Olha, é a mesma coisa, então é a mesma categoria. Então, categorizar esses resultados e interpretar os meus resultados. Então, é assim que funciona a análise de conteúdo, ok? A pesquisa fenomenológica é uma pesquisa um pouco mais difícil de encontrar. Então, a fonte de dados essa pesquisa ela serve para descrever e entender os fenômenos com base no ponto de vista de cada participante. E
da perspectiva construída coletivamente. Então, como que eu explico determinado fenômeno? De acordo com o que os sujeitos relatam para mim, de acordo com o que os pesquisados relatam para mim. Então, ela baseia-se exclusivamente na análise de discursos, porque é de acordo com o que eles vão falar que eu vou explorar algumas situações, valores e práticas aplicadas, que são próprias do mundo deles, da visão deles, o que eles pensam sobre determinado fator. Então, essa pesquisa ela não pretende alcançar resultados generalizáveis estatisticamente, justamente porque é de acordo com a visão dos envolvidos. Ela exige exige uma habilidade do pesquisador para interagir com o pesquisado, para conseguir compreender qual é a visão dele e para conseguir captar necessariamente o que a pessoa pensa. Ok? Então, essa é uma pesquisa fenomenológica. É uma pesquisa não tão comum como as demais nos dias de hoje. Ok? Quais são as técnicas que eu utilizo para fazer pesquisa qualitativa? Eu posso usar a observação participante, que a gente já viu o que é, a questão das histórias ou relatos de vida, o grupo focal, o estudo de caso, a entrevista, o questionário, o formulário, enfim, existe uma série de técnicas de pesquisas que eu posso utilizar. Então, quando vocês forem fazer a metodologia de vocês vão dizer lá qual que é a abordagem que eu estou utilizando. É uma abordagem qualitativa. Qual que é a minha técnica de pesquisa? Eu vou utilizar uma entrevista ou eu vou utilizar um questionário. Ok, mas isso precisa estar claro, tá? Pronto, coletei meus dados, como que eu faço a minha análise e interpretação dos meus dados? A análise e interpretação dos dados na pesquisa qualitativa, ela é uma análise muito mais descritiva. Então, eu vou descrever. Então, por exemplo, eu fiz uma entrevista com os meus alunos para saber por que eles escolheram o curso. Então, eu vou fazer uma descrição dessas minhas. Eu fiz uma análise de conteúdo e eu percebi que a maior parte citou reconhecimento profissional. Então, eu vou escrever lá. A maioria dos alunos citou reconhecimento profissional como a causa. Por exemplo, o aluno X disse que. Aí você coloca lá a frase do aluno e faz análise. Percebe-se na fala do aluno que ele tem perspectiva disso, daquilo, tal. Em contrapartida, outro aluno disse isso. Então, você vai fazer essa descrição das informações e discussão e interpretação dos resultados. Ok? Então, como que acontece, né, essa análise e interpretação dos dados? Primeiro, a descrição. Então, você faz essa descrição do que o aluno disse, quais foram as falas. Depois, você faz uma análise dessas falas. Olha, percebe-se que a maioria decidiu por isso, a maioria escolhe por isso. E aí, nessa análise e interpretação, você vai fazer relações. Isso é explicado, talvez, pelo mercado de trabalho na região, ou isso é explicado, talvez, pelo valor de remuneração da região. Então, vocês vão fazer uma análise e interpretação. E esses dados encontrados são diferentes dos obtidos por fulano de tal lá na sua pesquisa. Então, é importante fazer essa análise e essa interpretação depois. Tá? Então, essas são as características da pesquisa quali e de sua forma de realização. Finalizamos aqui a pesquisa qualitativa. Eu estou à disposição de vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida com relação à pesquisa qualitativa até o momento, vocês podem me enviar pelo WhatsApp, no nosso grupo. Eu estou à disposição no nosso horário de aula. Na próxima aula, eu vou abordar a pesquisa quantitativa e a questão dos métodos mistos, ou triangulação metodológica, e a gente dá continuidade a essa matéria, ok? Desejo a todos bons estudos, uma boa semana, um abraço.